Bom, eu quero começar agradecendo ao Daniel e ao Gustavo pelo convite para falar aqui entre vocês, pesquisadores referenciais de muitas formas para o meu trabalho, especialmente para o trabalho que eu apresento aqui hoje, né? Tem o Vitor, que é também uma inspiração, ele fala sobre a experiência da cobra norato no Raubop. E, bom, essa fala eu vou pedir desculpa para meus colegas da Unicamp, o meu orientador Estese e o Miguel já ouviram parte dela, para não ficar muito penoso para vocês, eu acrescentei, tá? Mas, obrigada. Na minha intervenção intitulada Cobra Gráfica, ou uma antropofagia dos livros, a poesia de Max Martins, discuto o tema da cobra como dispositivo experimental e as suas implicações para uma ideia de poesia. Desde já, a poesia na obra de Max sugere uma prática de variação material e de abertura para várias formas de alteridade, entre as quais as diferentes tradições que têm como emblema e enigma a figura da serpente. O que está início, então. A minha voz está ok, não? Vocês me ouvem? O desafio da poesia de Max Martins pode ser pensado a partir de uma imagem extensiva no conjunto de seus livros e intensiva nos poemas ou versos em que figura. Trata-se da imagística da serpente e das suas variações. Tal imagem configura o tema mítico e o tema do ser da linguagem. Configura um tom filosofante a propósito da natureza e da questão do sujeito. Está envolvida ainda com um tom erótico, com as várias formas de relação que o erotismo conjuga na sua obra. A serpente é uma imagem da complexidade, da forma e da transformação, da volta e da mutação, da desconstrução e da alteridade, da equivocação e da astúcia da poesia de Max Martins. Essa cobra complicada põe em causa a relação da poesia com o diário, nos cadernos do poeta como uma prática orobórica de autorreflexão e de saída do próprio, como uma antropofagia dos livros. Até aqui, a obra de Max Martins é constituída de 11 livros de poemas publicados. A serpente é uma figura constante em 6 deles. Aparece pela primeira vez no Antirretrato, depois em Era, O Risco Subscrito, A Fala entre parênteses, Para Ter Onde Ir e Say It Over and Over Again, de 2021. Neste último, a serpente ou a cobra aparece na seção de poemas dos anos 80 a 89 e dos anos 2000 a 2004, ou seja, abrange toda a extensão da sua obra, sugere uma circularidade de movimento do início ao fim em um período de 50 anos de criação poética. Em certa medida, a serpente é um tema decisivo na tradição de poesia moderna, de modo central em obras de poetas como Paul Valéry, Herberto Helder e Raoul Bopp. Apesar de serem casos, cada um muito singulares, têm em comum a instabilidade formal e o problema do estabelecimento do texto. No caso de Valéry, o imenso volume e a profusão de poesia e pensamento nos carriers. No caso de Herberto Helder, em particular do livro Cobra, a variação constante dos poemas da sua obra, operada durante muitos anos, até mesmo de forma manuscrita em diferentes exemplares do seu livro. Eu não pretendo aqui desenvolver a leitura sobre a obra do Herberto Helder nessa apresentação, embora essa menção pontual seja importante para estabelecer o problema geral do meu trabalho. No caso de Raoul Bopp, as muitas reedições com reescritas de poemas que dão a ver a necessidade das metamorfoses do livro Cobra Norato. Nesses casos, a cobra, como questão de poesia, se relaciona com a instabilidade formal e editorial, com um regime de repetição e de transformação textual. O aspecto polimórfico presente em referenciais fundamentais da cultura, como na serpente originária do Gênesis e nas variações míticas não ocidentais, compõe a materialidade poética das obras. Como a cobra, o poema muda de pele, isto é, ao sair de si, não deixa de ser o mesmo, enquanto o mesmo assimila o outro na sua diferença inconciliável. Em Valéry, a filosofia; em Bopp, o mito; em Helder, o leitor. A troca da pele do poema, a mutação da poesia em outros, em cada caso, responde a exigências diferentes. Mas a filosofia, o mito e o leitor são elementos estruturantes e se sobrepõem nessas poéticas. Trata-se do múltiplo que recobre a unidade nos termos de Sérgio Buarque de Holanda sobre Cobra Norato. A noção de pele do poema foi operada por Eduardo Sterzi no ensaio de 2021. Para Sterzi, a superfície produzida pela linguagem poética não se separa do fundo que ela poderia encobrir.
A pele do poema, que o crítico elabora a partir da pele das palavras de Carlos Drummond de Andrade, quer dizer a sua dimensão tátil, o corpo disposto à variação. Por isso, na poesia, o corpo não se separa da ideia. A poética é uma erótica do pensar. No ensaio de Sterzi, a obra de Max Martins aparece como um caso de poesia tátil, em que retorna à mão da escrita, em que a corporificação das palavras corresponde até mesmo ao seu tema. A pele da serpente equivale à pele do poema de Max Martins, imagem que emerge das margens da sua obra, tal qual um sintoma. Um sintoma denominaria um complexo movimento serpeante nos termos de Jorge Dilberman sobre Ave Warburg. Para de Dilberman, a imagem do sintoma é justamente a de um amontoado móvel de serpentes. Está em causa o tempo das imagens na historiografia e na arte de Warburg. A temporalidade do sintoma está sujeita a retornos sempre metamorfoseantes, portanto não há repetição sem multiplicidade, o que implica que o retorno do mesmo não é um retorno ao mesmo, né? Cito de Dilberman. A obra de Max Martins faz parte de uma fantasmagoria da serpente na história da cultura. Na sua obra, um emaranhado de outras cobras compõe uma memória de diferentes temporalidades. Os seus livros de poemas são arquivos de cobras, rastros de outros poetas e de outras dimensões da cultura, de modo radical, arquivos de outros e formas de deslocamento para outros. A esse arquivo que os livros de poemas guardam são assimiladas serpentes do espólio do poeta. Essas serpentes formam sobreposições de peles, intricações de materialidades cuja síntese não se deixa concluir. Importa comentar como os diferentes modos de arquivo, isto é, a complexidade em ato de um sintoma ofídico, aparecem na obra de Max por meio de uma prática e de uma fantasia de livro. São os cadernos de Max Martins às margens da obra, o ponto específico da margem onde diferentes densidades, seres e materialidades confluem, se envolvem, coabitam, mas não se misturam, mantêm as suas tensões. São lugares de contrastes, dobras sobre outras margens, marcas, amontoados de tempos heterogêneos. Nos cadernos vemos poemas monstruosos de colagens visuais, citações, manuscritos, pinturas, desenhos, fotografias, anotações diarísticas, reescritas, mapas, listas, correspondências, projetos, acontecimentos, livros sobre livros. Essa pele profunda do poema, feita de uma intricação errática, né, cito de Dilberman, das imagens, corresponde à intensa corporeidade do sintoma. Nos cadernos, um dos temas mais frequentes é a viagem. Visível também na forma dos textos e na passagem das materialidades. Os cadernos são diários de viagem, documentam os deslocamentos do poeta entre cidades e no interior da sua obra poética. Alguns de seus principais livros apresentam referenciais geográficos e datações que sugerem um recurso ao diário na poesia. De fato, a tópica da viagem se apresenta no primeiro plano da obra de Max desde os títulos de livros, como Caminho de Maraú e Para Ter Onde Ir, em títulos de poemas, como Viagem, primeiro poema de Caminho de Maraú, e Indo para o Norte, poema estrategicamente situado no meio do livro Para Ter Onde Ir. E ainda no primeiro poema da obra de Max, O Estranho, do livro de mesmo nome, em que a viagem vem pela figura do estrangeiro e pela questão do amor. Cito os versos desse poema. Não entenderás meu dialeto, nem compreenderás os meus costumes, e não me amarás como estrangeiro. A viagem é um tema essencial na obra de Raul Bopp, desde Caminho de Pirapora e Como se vai de São Paulo a Curitiba, com consequências decisivas em Cobra Norato. Nesse caso, um dado já estabelecido na fortuna crítica da sua obra. A viagem é necessariamente associada à passagem entre gêneros e à forma híbrida dos textos. Como se sabe, Raul Bopp viajou a Belém do Pará e a outras cidades amazônicas quando tomou notas das mitologias da serpente, materiais que após a semana de 22, mais precisamente de 1927 em diante, foram editados em diferentes versões e assumiram as várias formas da Cobra Norato. Como se vê, a montagem foi o princípio de composição de Cobra Norato, dada a condição de possibilidade da experiência no ambiente amazônico. Assim, essa poética narrativa não corresponde a uma viagem de ficção, mas a uma viagem na ficção. Viagem a um idioma novo, a uma outra concepção de relação entre animalidade e humanidade, nesse universo de seres inclassificáveis, gente e bicho são o mesmo, como entende Manuel Cavalcante Proença.
Ainda que a viagem de fato constitua a fatura da obra, e ainda que os modos de vida experienciados por Bop estejam no fundo das relações entre natureza e cultura em comunidades amazônicas, Cobra Norato corresponde a uma viagem na ficção, porque a viagem que se impõe é a viagem nos mitos, na dimensão ao mesmo tempo corpórea e metafísica da vida amazônica. Ao viajante Bop, Augusto Meyer chama de comedor de caminhos, imagem crítica de predação da viagem que associa a prática poética de Bop ao paradigma modernista e às suas consequências, particularmente ao interesse na viagem para dentro, para o estranho no próprio, para o infamiliar, para o interior do Brasil, na pele do país, algo como uma antropofagia de si, uma auto-antropofagia, que é a devoração do outro no eu. A cobra grande, predadora, cujo caminho da devoração é o próprio corpo, desempenha em si um desejo de variação. Podemos pensar na variação como amor e no amor pela variação, o que Cavalcante Proença chamou de erotismo genésico a propósito da relação vital entre diferentes seres na floresta da obra de Bop. Consequentemente, a serpente do poema se mete na pele elástica do outro, para usar uma expressão de Augusto Massi sobre Cobra Norato. Essa sexualização da natureza está presente na obra de Max Martins, já apontada na leitura de Benedito Nunes sobre o livro Era, de 1971, em resenha de 1973. Eu vou ler apenas essas partes que estão sublinhadas. Cito Benedito. A sondagem verbal está catalisada por referenciais genésicos que, tomando por base a analogia entre carne e verbo, entre eros e logos, latente à poesia de Max, estendem às coisas exteriores os signos de uma representação erótica do mundo. O mundo amazônico, a partir do qual ele se indaga, se compreende e se disfarça. O poema O Amor, a Fera, de Hera, tensiona a relação entre a cobra e a natureza da poesia a partir do tema do amor. Vou ler o poema. Amor, a fera no deserto ruminando, esta lava dentro do peito, dentro da pedra, dentro do ventre. Amor lavra, na planura rastejando, sulcos de febre e areia, planta no teu sexo, o cacto que mastigo falo que carregas, sobre os ombros, como um santo, um juramento, esta serpente. De fato, o amor é uma questão de poesia na obra de Max Martins, o problema mais intricado e denso que pode ser pensado a partir de diversos pontos de vista. No caso de Max, o amor se especifica na prática erótica, entendida de modo inseparável da prática do pensamento, ou seja, do corpo, que é a ideia. O poema As Serpentes, as Palavras, de O Risco Subscrito, repete e varia a imagem da palavra como objeto de um trabalho na terra em relação ao poeta. As palavras é que me lavram, estou citando o poema. Antes, no poema de Hera, o trabalho da palavra é um cultivo do amor. O amor lavra. Em Amor, a Fera, a palavra é um ser que rumina, ou seja, um animal que devora e que pensa. A fera ruminando a lava. Esse verso corresponde a uma imagem de intensidade amorosa em que o animal, o comer, e o humano, o pensar, não se separam. A lava, em sentido comum, que indica um material geológico que sofre uma exteriorização, uma erupção vulcânica, no poema, ao contrário, sofre uma interiorização. Esta lava dentro do peito, dentro da pedra, dentro do ventre. Logo, a lava torna-se a lavra, pode-se dizer a palavra. O amor lavra para a palavra e o amor assumirem o movimento da cobra, na planura rastejando. Produzirem um rastro de cobra, sulcos de febre e areia, isto é, o caminho da cobra e o caminho que se faz cobra, de volta à terra e dentro da pele. As imagens da lava dentro do ventre e da planta no teu sexo são emaranhamentos eróticos do natural e do cultural, assim como a imagem do cacto que mastiga é uma relação de amor entre o vegetal e o animal. A imagem do cacto que mastiga o falo complica ainda mais essas relações na medida em que a planta, o bicho e o humano ainda na imagem da cultura, do sagrado pelos termos santo e que carregas sobre os ombros, e do institucional, do costume pelo termo um juramento, participam de uma lavra, novamente de um trabalho na terra, de uma cultura em sentido original da serpente. A serpente poema, esta serpente, é um animal cultural e vegetal.
Essa cobra complicada possui uma concentração e uma profundidade de peles, enquanto o amor é um predador, um antropófago das diferenças radicais. O caminho do amor em direção ao selvagem da palavra encontra nos cadernos de Max Martins uma experiência limite. Nos cadernos, as palavras devoram as imagens, se relacionam com elas de modo tenso e contrastante. Os cadernos são materiais heterogêneos guardados no arquivo do poeta que tensionam a sua amostragem dada a sua natureza polimórfica e monstruosa. A irregularidade da sua configuração e dos caminhos que eles assumem preparam variações de diferentes tipos em relação à obra poética. Se os cadernos são esboços de poemas, são necessariamente esboços de uma serpente, título do poema de Paul Valéry que se repete nos cadernos de Max Martins e no poema Um Dia de Todos os Santos na Cabana, do livro Say It Over and Over Again. Podemos entender o esboço como uma técnica. Na história da pintura, o caso de Edouard Manet é emblemático. Seu uso funciona como um ataque às noções convencionais de competência pelos valores que essa técnica inovadora, evoca nos termos de Raul Antelo. Em sentido paralelo, no caso de Max, o esboço não pode ser visto como mero rascunho de obra ou o oposto à ideia de obra definitiva. O esboço é um princípio de variação, uma troca de pele da obra que produz a sua sobrevivência como multiplicidade extensiva no tempo. A palavra esboço pode ser pensada como uma variação da palavra rasura, também central no pensamento poético de Max Martins. A despeito das muitas consequências que o nome rasura desencadeia, na poesia de Max, a sua imagem ocupa um lugar fundamental no livro O Risco Subscrito, que coloca em questão novamente, desde o título, a origem e o fim da poesia, nomeando a dupla inscrição do poético entre o presente e o rastro, a ameaça de desaparecimento e a resistência da poesia, o sim e o não. Seria possível dizer o talvez como lugar da rasura em Max Martins, lugar do possível e impossível, de sobreposições temporais que guardam uma constância na mutação. Os cadernos de Max Martins são o lugar da rasura no mais alto grau, no limite nas suas relações interartísticas com a filosofia. Entre as dificuldades internas à poesia de Max, a rasura dos cadernos impõe um problema fundamental: a instabilidade formal, o estabelecimento material dos textos, a variabilidade mitopoética das imagens. Em suma, impõe o problema do livro. Estabelece a pergunta: como editar um complexo de relações materiais, de traços de estilos distintos, de biografias de outros? Como fazer ver uma obra que impõe levar tudo em consideração, que tem no seu programa e na sua técnica a heterogeneidade, a simultaneidade, o erro e a errância? Para usar uma formulação de Didi Uberman sobre Abbe-Warburg, como se orientar numa sopa de enguias das imagens? Os cadernos de Max experimentam uma supermaterialização da escrita, composta do verbal e do visual, que resulta, sobretudo, numa dimensão tátil da poesia. Acumulam peles de poemas de seus livros e de livros de outros, elaboram livros impossíveis, antilivros, livros-arquivo, multilivros, futuros do livro. Na tradição, o caso de Paul Valéry é decisivo quando se tem em conta a relação entre poesia e caderno. No imenso volume dos Carriers, tal relação compõe um meio de criação de pensamento, de todo modo, um pensamento errático e metamórfico. No movimento do pensar, a serpente é a figura que encena a devoração do caminho, no sentido do saber que se volta para assim encontrar o outro. Os cadernos de Valéry pensam o ser da serpente como o ser do pensamento. Pensam como serpentes, no que implica eu contenho o que me contém, sou sucessivamente continente e conteúdo, cito Valéry. Trata-se da figura do Ouroboro, da cobra que morde a própria cauda, da cobra proteiforme que carrega em si o infinito do conhecimento. O poema de Valéry, Esboço de uma Serpente, foi objeto de apropriação por Max no poema Um Dia de Todos os Santos na Cabana, do livro Say It Over and Over Again, portanto, um poema dos seus cadernos. Né? Esse é o livro feito do espólio do Max Martins, a partir do espólio. Nele, as sobreposições no nível das imagens verbais encenam o procedimento dos cadernos, a saber, os contrastes colados e o pensamento que relaciona o trabalho com a poesia e com o tempo de vida, com a memória e com o acontecimento. Eu vou ler o poema para vocês. Um dia de todos os santos na cabana. Depois da chuva, depois da sesta, depois da praia, depois que revisei meu poema, Esboço de uma Serpente,
depois de reler o último capítulo da insustentável leveza do ser, depois de mijar e olhar as árvores, sopro de vento, de olhar o tigre da Coreia da parede, depois de fumar, 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 de chupar um caju e beber água gelada, depois de pensar, desejar uma mulher ou duas, talvez três, a pele, a boca, os seios, os pentelhos delas, depois de ouvir a missa do orfanato, depois de copiar este poema para ti, o humor, feito ontem, dia dos finados. As cenas de escrita, eu vou comentar essas duas páginas, né? Tanto o poema, essas duas imagens, tanto o poema quanto essa imagem que faz parte de um dos cadernos do Max, de 1996. As cenas de escrita, depois que revisei meu poema Esboço de uma Serpente, depois de copiar este poema para ti, minha nova mesa de trabalho com os poemas, com o Xing, com o diário, com as colagens e desenhos para o Moleskine, com as fotos dos amigos e os dicionários, são cenas de colagens, isto é, de sobremontagens de tempos. A gente lê depois de, ontem, nova mesa, para o Moleskine, com as fotos de amigos e de materiais, poemas, livros, diários, desenhos. O poema e a página de caderno, ou seja, o poema e a página de caderno são imagens da mesa de escrita do poeta e, além disso, de uma prancha de artista, ou seja, são imagens do espaço horizontal disposto ao ato da montagem, imagens da mão da montagem, imagens de uma dinâmica do inacabado, enquanto colagem, imagens da mesa de desmontagem. A colagem funciona por montagem e desmontagem. Como técnica, mantém as diferenças e as tensões entre os materiais. Associa ainda elementos dissonantes, como o tigre da Coreia na parede, o caju, os pentelhos, a missa do orfanato, o I Ching. Uma enumeração caótica que compõe um livro-mesa, um livro-prancha, um livro que corresponderia ao tempo da sua fabricação. A esse desejo de livro, Max chamou de Moleskine, nome que aparece sucessivamente nos seus cadernos. O nome Moleskine, do inglês, significa pele de topeira, que remete à dimensão tátil relativa à pele do animal, a um tipo de tecido de algodão utilizado na confecção de roupas. Portanto, há uma ideia de livro como experiência de texto tátil, de textura. De todo modo, Moleskine corresponde ao nome da famosa caderneta de notas italiana. O Moleskine de Max, né, com N no final, se materializaria na forma de um caderno de mão, tal como 60 por 35 é um livro que remete à realização gráfica do livro justamente em 60 por 35 centímetros. O erro gráfico, Moleskine, opera entre línguas a sugestão da pele mole, né? A gente pode ler mole, skin, isto é, da pele de cobra, da troca de pele. A noção de forma mole, discutida por Vitor da Rosa, no artigo A Inconstância da Forma Selvagem, 8 versões de Cobra Norato, de 2023, descreve, a propósito de Cobra Norato, justamente a maleabilidade do poético, a inconstância do texto e as metamorfoses do livro, dado que a variação é constitutiva da natureza da poesia de Bob. Na obra de Max, o nome Moleskine elabora uma cobra gráfica, ou seja, o erro gráfico, a errância ou o rastro da letra, em relação ao Moleskine, dramatiza a flexibilidade da pele do livro, a transformação do poético. Na palavra Moleskine, o livro se reveste do arquivo. A pele do livro se faz do que se insinua sob o livro, o que implica entender que o arquivo no livro não corresponde apenas a um efeito de leitura, mas a uma materialidade que constrói o impossível do livro. O nome Moleskine define um livro-arquivo ou um antilivro apenas possível na sua impossibilidade de realização material enquanto livro convencional. Moleskine define uma experiência radical do livro como tensão do arquivo. A forma mole do Moleskine afirma a obra cobra, o ser ambíguo e em alternância formal, o ser cuja essência é o disfarce, o eterno retorno ao mesmo sob outra pele. O nome Moleskine traduz o maleável e reflexivo do livro. Estou usando aqui, citando um verso do Marx, né? O livro que se faz enquanto se pensa. A errância do poético está envolvida na relação entre livros. Moleskine seria um livro a conter outros livros, em condição de sobreposição e de transformação. Um livro como serpentes erráticas. A consequência de uma pele mole ao livro de Marx seria a do acúmulo de livros
e da saída de si na pele de outros livros. Moleskine, enquanto título, conjuga as imagens do texto, da pele e da animalidade, enquanto figura do livro, sugere um caderno de mão e um poeta do caminhar. A viagem do livro é um convite à flexibilidade, ao poético entendido como forma de mudança no que se dobra sobre a própria pele. A afirmação do caderno como gênero de poesia, não apenas como suporte de textos ou como preparação do livro, mas como livro mesmo, tem, no caso brasileiro, a experiência emblemática de Oswald de Andrade, no primeiro caderno do Aluno de Poesia de 1927, e de outro modo em O Perfeito Cozinheiro das Almas deste Mundo, publicado pela primeira vez como edição facsimilar em 1987. São livros diferentes entre si, no entanto, a performance de informalidade, de inacabamento e de abertura a outros, além da costura intersemiótica da palavra e da imagem, dão de comer ao poema de Max Martins, para usar um verso colado de Murilo Mendes, do poema Aproximação do Terror, de Poesia e Liberdade, reiterado ostensivamente entre os livros de poemas e os cadernos de Max Martins. O caderno como livro de poesia, no caso de Max, não compreende a prática da reunião de elementos heterogêneos com a finalidade de uma síntese ou de um apaziguamento das tensões. Pelo contrário, o efeito de choque e até mesmo a ilegibilidade da obra são forças que convergem para o desejo de livro. Os cadernos de Max nos colocam diante de um livro impossível, de uma obra selvagem. Livro que questiona as ideias de livro e de poesia indistintamente. Obra capaz de agregar quase tudo e sempre mais. Eu trouxe aqui para vocês, então, algumas páginas do caderno para vocês terem uma noção, né, do que eu estou chamando de heterogeneidade. Se der, no final eu apresento um pouco mais para vocês. Essas são páginas do caderno do Max, mais ou menos de 89 até 2000. No primeiro slide está escrito Chá? René Chá. O poeta, isso. Essa aqui é a assinatura, né, do Max, no final da página. Eu não escutei. No finalzinho, aqui no canto direito. É direito, né? Essa é uma assinatura do poeta, né, uma forma de assinatura. Esse 7 aí, né? Esse M7 que parece um 7. Você consegue entender no TV? Eu sou especialista nessa caligrafia. Eu me orgulho muito disso. Se vocês veem aqui, é a transcrição de uns trechos de Cobra no Oráculo. Aliás, de uns trechos bem bonitos. E aqui o verso do poema do Murilo Mendes, Tenho de dar de comer ao poema. Dá para ler, né? A antropofagia na prática poética de Max Martins pode ser pensada na imagem do amontoado de cobras. Numa série de páginas de cadernos, são os rios em confluência, as margens, os furos, as ilhas que no curso da linha formam ouroboros erráticos, nós cujo enlace supõe que a desconexão de um de seus anéis desata os demais. De fato, trata-se da vida dos rios, da dinâmica de conexões intersemióticas, das múltiplas materialidades dos rios, o que na página de caderno de Max tem a forma mais simples na caligrafia dos rios amazônicos, em especial o rio Juruá, o rio mais sinuoso do mundo, e o rio Amazonas, o maior rio do mundo. Deste pode-se dizer, por contiguidade, a Cobra Grande. Nas páginas de caderno, os rios são figurados nos seus desvios comunicantes, na mutação das palavras aos cursos das linhas, nas foz das letras, nos movimentos serpenteantes das águas. Os rios de Max Martins, cuja complexidade é extrema, formam um imenso organismo vivo em que tudo está enrolado em tudo, compondo um erotismo visual na conexão emaranhada da pele dos rios. Nesse erotismo genésico, o rio se faz cobra, cuja intricação dá a imagem da dificuldade da obra de Max Martins como uma obra meândrica. Esses rios todos são os rios da Amazônia e eles estão colocados em ordem alfabética nessas imagens. Todos eles. Numa página dos Carriers de Valéry, de 1933,
vemos a exploração visual e fonêmica da palavra Semiramis, nome que remete à rainha assíria, única mulher a governar tal império, e um tema presente em sua obra. O objeto verbal obtido a partir do experimento da letra M, repetida no nome em dupla face, ou seja, de modo invertido no desenho de Valéry, remeteria, por sua vez, a uma sobreposição de serpentes. Aquela serpente desagregadora do mito bíblico originário e a mulher mesma como astuta serpente no que se refere à capacidade de Semiramis para governar e para produzir monumentos, segundo a lenda da Mesopotâmia. Algo dessa imagem de exploração visual e fonêmica das serpentes dúbias nos Carriers de Valéry pode ser vista no poema de Max Martins Mene Roman Copulêtera, do livro Caminho de Maraú, sob a forma de um poema acabado. O acabamento do poema, de todo modo, supõe o seu inacabamento, a continuidade do movimento que ele encena no desenho das letras e o infinito de relações que ele opera enquanto rastro de 1001 imagens da cultura. Me refiro a esse poema. O Mene Roman Copulêtera, enquanto signo gráfico, remete a outros signos da cultura, por exemplo, certos grafismos indígenas que têm o padrão triangular como forma básica, a posição sexual da montanha mágica, o poema visual As Asas de Eros, de Simões de Rhodes, os ideogramas verbais Homem-Roman, Man-Roman e Man-Roman-Man, de Décio Pinhatari, os poemas Homem-Mulher e Road Room, de Almandrade, e o poema Epitalâmio II, de Pedro Xisto. O signo do poema de Max Martins remete a outros signos, a outras épocas e a outras tradições. No movimento dos signos, Mene Roman Copulêtera vai ganhando significações e historicidades outras. O Mene Roman Copulêtera encena a volta do caderno de Max ao livro de poemas. Trata-se de um poema descadernado que faz ver os intercâmbios das dimensões da sua obra no sentido da realização tátil para a qual aponta um desejo de livro. É um poema que sugere uma tridimensionalidade, uma combinação emaranhada, um nó das letras M e W. No uso de Max Martins, o jogo sonoro e semântico das palavras man e Roman, tal como é possível em inglês e também no espanhol, hombre e hembra, e no hebraico, ish e isha, não seria possível pelos termos homem e mulher em português. Na tradução poética de Bereshit 2 do Gênesis, Haroldo de Campos opta por homem humus, mulher, para figurar a situação da mulher a par dele, como parceira dele, como companheira à altura dele. Haroldo de Campos nos lembra que no Bereshit 1, homem e mulher são criados simultaneamente, constituindo um ser de duas faces, ou um casal, macho e fêmea, a ponto de alguns entenderem, desde a exegese rabínica, que se trataria de um andrógeno ou hermafrodita. Em Max, além da relação entre som e sentido, também a visualidade quanto à ambivalência do ser é colocada em ato nas letras gêmeas M e W. O poema é um ser de duas faces. No fundo estão em causa as ambivalências humanas em geral, como aquela conhecida pela serpente edênica sobre o bem e o mal. A sua sinuosidade e o seu movimento circular sugerem a visualidade da serpente e o duplo que ela dá a conhecer. Está imbricado o homem, a mulher, a sedução da serpente e a discórdia, esta encenada nos pontos de descontinuidade das letras. O Mene Roman Copulêtera é um poema que pensa como serpente. Trata-se de uma poesia orobórica que come a si mesma para alcançar o outro, sugestão performada na palavra valise copulêtera. O que o termo copulêtera pensa, isto é, diz e faz, é comer o poema. Essa forma de antropofagia devora também o poeta, a sua letra, a sua assinatura. MM ou MW é um nome repetido em vários poemas, a figurar o autor e o seu espelhamento controverso. No caso de Mene Roman Copulêtera, uma contrassinatura feminina. No poema, homem e mulher têm em comum o amor como devoração recíproca, isto é, nessa espécie de antropofagia em que o poema come a si mesmo, autoantropofagia, os nomes não apenas mudam de posição, mas ainda se transformam no outro, experimentam o outro pela pele outra. Em Mene Roman Copulêtera, a transa das letras não consiste no paradigma da penetração, senão na interpenetração e, sobretudo, na entredevoração. Estou usando aqui uma expressão que o Sterzi utiliza. Como colagem de muitas imagens, cobra gráfica, em que se entrevê o fantasma dos cadernos, Mene Roman Copulêtera é um poema monstruoso.
Poema que faz o caderno voltar no livro, o livro a se fazer caderno. Texto a funcionar necessariamente pela troca de pele com o leitor, que recebe uma letra endereçada e responde à sua demanda de contrassinatura. O Mane Roman Copulêtera não se faz legível sem a mobilização de múltiplas alteridades. Na obra de Max Martins, outra palavra valise, palavra que come a si mesma, é justamente autoantropofagia. No poema do livro Say It Over and Over Again, livro até aqui mais próximo dos cadernos do meu diário, expressão de Max num caderno de 1996, a fome antropofágica é justamente o que mantém a diferença entre o homem e o nome, entre o poeta e a poesia. Vou ler o poema, então. Autoantropofagia, homem versus nome, poesia é fome de si mesmo. Poesia é fome, portanto, devoração que não basta e não acaba em si. A poesia de Max Martins aponta para um livro futuro, para uma transformação que tem nos cadernos a cabeça e a cauda dos livros. Muito obrigada, gente. Tem um tempinho, vou passar o resto das imagens. Aqui, vocês... não sei se dá para ler, né? Mas é Valéry, é uma citação do Valéry. Temos edição parte similar. Pois é, né? Que é... Notas, comentários. Completa, notas, comentários de Luiz Coroa. Aqui, outra página. São de cadernos diversos, né? Esse aqui Está em Belém, no Museu da UFPA. Não sei se não conseguem ler, mas abaixo desse desenho humano está escrito riscar, sair rápido de mim. Eu adoro essa inscrição. Esse é o Max, né? Essa é a capa de um dos cadernos. Esses cadernos, assim, a maioria deles eram doações, né? Eram doados pelos amigos, sobretudo pelo Ásio. Toda vez que tem um caderno muito bonito, certamente é uma doação do Ásio. E é muito interessante. Porque os amigos doavam justamente com... Cultura gráfica do mundo. Exato. Desvestido, vou ler para vocês essa parte. Desvestido da pele e do próprio nome. Não sei se vocês conseguem ler, mas está escrito Musas pelo futuro da viagem. A parte interna de um outro caderno. Essa é uma anotação das últimas anotações. Vocês leem esquema cerebral, porque ele tinha acabado de sofrer um derrame. E a letra também, a caligrafia já está bem complicada. Remédio Nimotopia, é o nome do remédio que ele estava tomando na ocasião. E tem um poema bem legal que não foi coligido, bem bonito, que não foi coligido no Say It, que é intitulado justamente Isquemia Cerebral. E aqui, gente, eu trouxe essa página porque eu coloquei como epígrafe. No meio do caminho tinha uma cobra, fica parecendo que é mentira, mas eu juro que está escrito. É essa parte justamente sinuosa, né? No meio do caminho tinha uma cobra. Na verdade, essa página de caderno é a descrição de um encontro dele com uma cobra mesmo, que ele tinha essa cabana, né? Em Maraú, em Belém, que eu descobri muito recentemente que, na verdade, ficava no quintal da casa do Benedito Nunes. Assim. Na famosíssima Rua da Estrela? Não, em Maraú, na praia de Maraú. Era um terreno que o Benedito tinha cedido para ele e a cabana ficava no quintal. Nunca soube disso. Formidável. Muito bom. E aqui é uma espécie de constelação, né? Celan, Valéry, Bandeira, Pons, Pessoa, Dante, Proust, Rimbaud, Henry Miller, Blake,
E no cantinho Nazaré, que é uma das filhas dele, junto com essa constelação da tradição, né? Aqui algumas capas para vocês verem. Esses cadernos oscilavam entre capas muito bonitas, cadernos muito bonitos e também cadernos típicos escolares, né, como esse, de 1989. Aqui vocês veem a versão do aluno de poesia, estudante, e a assinatura, né? Aqui outra capa também, de um dos cadernos. É isso, gente. Muito obrigada.